meu intuito esta noite com a mensagem, amados, é fazer aqui alguns questionamentos, algumas perguntas, algumas observações sobre algumas afirmações de um grupo que existe no cenário evangélico. Não estou dizendo que eles não são crentes, né? Não estou dizendo isso, que eles não são salvos, que eles não são crentes, que eles não são de Deus. Mas eu estou dizendo que existe, eu quero fazer aqui alguns questionamentos, algumas perguntas, tá? Sobre algumas afirmações que eles fazem, certo? Então, a mensagem vai trabalhar em cima disso, certo? Sim, uma pequena introdução, obviamente, tá? E já vamos para as perguntas. Vamos fazer perguntas, né, a eles, que eles deveriam responder à luz da palavra de Deus, ou pela lógica bíblica, tá? Não pela lógica humana, não pela lógica misericordiosa do homem, tá? Mas pela lógica bíblica, a lógica da palavra de Deus. Então nós já vamos entrando já. A Bíblia fala de incredulidade. Romanos 11, 20, 1 Timóteo 1 e 13, a Bíblia fala de incredulidade, de pessoas incrédulas. Quem são os incrédulos? No entendimento de vocês aqui, da igreja aqui, são as pessoas que não crê, tá? Mas entenda uma coisa, eles estão dizendo aqui que a pessoa não creu porque não quis, irmão Rubens. Eles, os arminianos, estão dizendo que o bandido ouviu o evangelho, entendeu, mas ele não quis crer, ele se recusou a crer. Então, eu não posso dizer que isso é incredulidade, porque incredulidade, meu irmão, é quando o homem não crê, e não tem capacidade de crer, e não tem condição de crer. E isso é incredulidade. Amém? Isso é incredulidade. Mas eu queria ouvir um arminiano, por gentileza, você definir, né, o que é incredulidade, baseado naquilo que vocês crê, que o homem escolhe crer ou não, tá? Porque se o homem, incredulidade é o quê? É um cético, uma pessoa que não crê, que não acredita, né? Que não acredita, ele não tem a capacidade de crer, de acreditar, é um ateu, é um cético, uma pessoa que não acredita. Ele não teve a opção de dizer, eu quero crer, eu não quero crer, ele não teve essa opção. Ele simplesmente, no coração dele, ele não consegue crer, ele não consegue despertar a fé, ele não consegue acreditar. É isso. Aí você vem me dizer que o camarada escolhe crer, escolhe não crer? Não faz sentido. Outra pergunta. Então, para você, né, o incrédulo é a pessoa que ouviu o evangelho e pela ação da graça preveniente compreendeu perfeitamente a mensagem, contudo decidiu não crer. Isso não faz o menor sentido. O cara ouviu o evangelho, compreendeu perfeitamente, de acordo com o que eles dizem, aí o cara decidiu não crer. Isso, irmão, não está na Bíblia, não existe isso na Bíblia, que a pessoa é quem escolhe crer, quem não escolhe crer. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não fala isso em momento algum. Isso foi criado pelo homem, não é uma coisa sem pé, sem cabeça, meu irmão. Sem pé, sem cabeça. Quem não crê é porque é cético, é credo, ele não consegue crer. Um certo dia eu estava lá num prédio que a gente havia alugado, e o proprietário lá é um advogado. E ele chegou lá de manhã, estava cheio de problemas. E ele chegou lá para mim, irmão, e ele disse assim, pastor Jadel, eu queria tanto conseguir crer em alguma coisa. Ele chorou, irmão. Ele chorou. Eu estava lá de manhã estava lá orando, fazendo as coisas por lá. E ele chegou e entrou, falou comigo e disse, eu queria tanto crer em alguma coisa, sei lá, crer nem que fosse num pedaço de pau, em alguma coisa, eu queria ter fé em alguma coisa, e eu não consigo. Quer dizer, irmão, se esse homem conseguisse despertar a fé em si, ele ia optar por crer, não é verdade? Mas ele queria crer, mas não conseguia, porque a fé não vem do homem. A fé não é produzida dentro do homem, não é produzida pelo homem, é produzida dentro de nós, mas não por nós. A fé é um dom de... Como é que está em Efésios, né? Efésios 2:8, é? Pela graça sois salvo por meio da... E isso não vem de vós, é dom de Deus. O cara chega chorando, irmão, eu queria crer, eu queria acreditar. Você vê Jesus curando aquele menino endemoniado, e o pai dele, Jesus disse, Jesus, se o senhor puder alguma coisa, me ajuda, em Marcos 9, né? Marcos 9, eu acho. Jesus, se o senhor puder alguma coisa, me ajuda. E Jesus disse, tudo é possível, o que é isso? Pois Jesus me ajuda na minha incredulidade. Aquele homem queria crer, mas ele não conseguia, irmão.
E agora vem um grupo de pessoas, um grupo de teólogos, que passaram 4 anos numa faculdade, mais 2 anos numa pós, mais 2 anos num doutorado, com anel no dedo, e vem me dizer que o homem, quem escolhe crer, meu irmão, isso não faz sentido nem social, nem psicológico, e muito menos teológico. Não é o homem que escolhe crer. Porque se o homem escolhesse crer, aquele advogado, ele teria caído com o joelho no chão dizendo que cria. Mas ele queria crer e não conseguia. Então, esse grupo, né, que acredita que se perde a salvação, que é o homem que crê. Eu não quero colocar o nome do Jacó Armínio nisso, porque o Jacó Armínio foi um bom teólogo, um homem responsável, tá, que pregou uma boa doutrina, se equivocou muito nessa parte da soteriologia, mas eu queria que você definisse, pelo amor de Deus, o que é incredulidade. Porque incredulidade, meu irmão, não é quando o homem escolhe não crer. O homem que não creu, ele não teve escolha. Ele simplesmente foi privado de poder crer. Outra pergunta. Eu pergunto o seguinte. Para você, aliás, então vocês aí, esse grupo, dizem que Deus só endureceu o coração de Faraó, não é, irmã Lia? Porque era um coração que já era endurecido? Sério, não, Deus só endureceu o que já era endurecido. Aí então eu pergunto uma coisa: e o nosso coração antes de se converter a Cristo não era duro? Era ou não era? Era sim ou não era? É claro que era. Então por que Deus não endureceu o nosso coração também? Não, Deus só endureceu o coração de Faraó porque já era duro. Deus só endureceu o que já era endurecido, meu irmão. Então eu e você também éramos endurecidos. E por que Deus também não endureceu o nosso coração? Haja vista que era tão duro quanto o de Faraó. Eu lhe pergunto, será que Deus fez acepção de pessoas? Claro que não. É porque Deus endurece a quem quer e se compadece de quem Ele quer. Romanos 9, acabamos de ler. É isso. Isso é um fato. Não foi, Deus disse, não, eu vou endurecer o coração do Faraó, que ele já é endurecido mesmo. Se fosse assim, Deus também teria endurecido o nosso, porque o nosso coração é tão duro quanto o de Faraó. Mas Deus endureceu o coração de Faraó, porque Ele quis, porque Ele é soberano, porque Deus queria manifestar a glória dEle, e Ele deixou claro em Hebreus 9, Romanos 9, que Ele endurece a quem quer e se compadece a quem quer, e acabou. Ele diz, isso não depende do homem, não depende de quem quer, nem de qual, mas de Deus querer usar a misericórdia. Ele é claro em dizer isso. Outra coisa, esse grupo diz que Deus elege os salvos pela presciência apenas. O que é isso? Presciência. Presciência é conhecer as coisas antes delas acontecerem. A presciência, irmão, não é determinar que algo aconteça, não é determinar que uma coisa vai acontecer, mas é apenas conhecer uma coisa que vai acontecer, saber que algo vai acontecer. Aí o que esse grupo de pessoas dizem? Que Deus escolhe pela presciência. E daí eu faço uma pergunta: se Deus escolhe pela presciência, aí eles dizem que Deus obviamente sabe quem vai ser salvo e sabe quem vai para o inferno. Não é isso? É isso que eles falam. Não, Deus ele é presciente, isso aí nós sabemos que Deus é presciente. Mas aí Deus olha lá na eternidade, Ele já conheceu o Auricelio antes do Auricelio nascer, o Jacques antes do Jacques nascer, o Antônio antes do Antônio nascer, e Deus conheceu obviamente nossos dias. Aí Deus viu na mente desse grupo aí, Deus viu que o Jacques ia ouvir o Evangelho e ia crer. Deus viu que o Auricelio e o Antônio ia ouvir o Evangelho e ia crer. Aí quando Deus viu que eles iam crer, aí Deus foi e elegeu eles para poderem serem salvos. É isso que eles pensam. Só que vamos raciocinar comigo uma coisa. Então, se Deus escolhe pela presciência e sabe quem vai ser salvo, como é que então esses grupos ficam por aí dizendo que ainda a pessoa pode perder a salvação? Não é verdade? Você está entendendo como é incoerente o pensamento deles? Vamos dizer aqui, Deus viu lá na eternidade, viu a vida do Antônio, aí viu que o Antônio ia crer. Aí pronto, Deus foi eleger o Antônio para a salvação. Viu que ele ia crer. Aí agora o Antônio vai perder a salvação?
Como? Quer dizer então que esse Deus não conhece o futuro? Mas acabou de dizer que Deus elege pela presciência. Como é que agora Deus não elege o futuro? Deus é um Deus atrapalhado? Que Deus é esse que por causa da sua presciência previu que o Auricélio e o Antônio iria ser salvo, mas no decorrer da vida o Auricélio perdeu a salvação? Então o Auricélio conseguiu enganar Deus. Já sei que esse menino disputa até com lagartixa subindo na parede. Essa aí só batendo na parede até de costa, é pior do que o Homem-Aranha. Então Deus teria se enganado, irmão? Quem está entendendo aí, pelo amor de Deus, irmão? Não faz sentido o que eu estou perguntando. Isso são perguntas para esse grupo, né? Para esse grupo. Deus elegeu pela presciência. Ele já sabia que a pessoa, quem ia ser salvo, quem ia para o inferno. Tudo bem. Vocês estão pensando assim, está errado, mas tudo bem. Vamos dizer que é coerente isso aí. É até conveniente, né? É até aprumado o negócio. Deus previu, obviamente que Deus previu. A predestinação foi baseada tanto na presciência de Deus como na soberania, porque no ponto de vista bíblico, Deus não elegeu ninguém porque ele sabia que a pessoa ia ser salva, não. Ele elegeu porque ele determinou que aquela pessoa fosse salva. Ele predestinou. Nós vamos já entrar nessa parte aí. Mas aí Deus viu que o irmão ia crer, ia ser salvo, mas no decorrer da caminhada o irmão perdeu a salvação. Então eles não podem, esse grupo não pode dizer que uma pessoa que foi eleita para ser salva pela presciência de Deus, que essa pessoa vai perder a salvação. Não faz o menor sentido dizer isso. Se eles disserem isso, eles estão dizendo que Deus é um Deus atrapalhado, que não sabe de nada, né? Isso está errado. Por isso você vê aí as inconveniências no argumento desse grupo. O correto, eu pergunto, não seria dizer que se Deus escolheu pela presciência e já sabia que iria ser salvo, portanto não há possibilidade de um salvo perder sua salvação. Isso deveria ser o argumento correto deles, né? Mas outra pergunta que eu faço: esse grupo diz que Deus só escolhe o homem após ele crer. Preste atenção. Sendo assim, primeiro, o homem quem escolhe Deus, aí só então Deus escolhe o homem. Primeiro Deus espera lá, ele vai crer, tomara que ele creia, vai lá, vai, tomara que ele creia, opa, ele creu, aí Deus vai e escolhe ele. Está errado. Deus estaria limitado à vontade do homem, igreja? Deus só pode agir se o homem agir primeiro? Deus não tem autoridade para agir em primeiro lugar? Vamos ver lá em 1 João 4, 10 e 9. 1 João 4. Hoje é o sapatinho, não tem nem conversa. Hoje sai língua de fogo aqui para todo lado. 1 João 4, 19 e 10. 10 e 19. Não, irmão, olha. 1 João 4, 10 e 19, aliás, verso 10 e 19. Nisso está o amor, né? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Agora vai para o verso 9. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Aqui, irmão. Ei, ó. Não, vou ler de novo, que eu achei bonito demais, rapaz. É lindo. Olha, nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Foi Deus que amou a gente. Não partiu de nós, irmão. A salvação não parte de nós. Deus não espera eu crer para poder me dar, para poder me eleger, não, meu irmão. Sim, Deus não espera o homem crer para poder eleger. Aí eu faço outra pergunta: o correto não seria dizer que Deus capacita a crer os que Ele escolheu? Isso é que é o correto. Isso é que é o correto. Não, primeiro o homem crê, depois Deus elege ele. Está errado. Não. Como é que acontece então, pastor? Deus elege o homem, aí depois Deus capacita ele a crer. E essa eleição aconteceu lá na eternidade, antes da fundação do mundo. O correto seria dizer isso: que Deus age antes do homem, que Deus não está limitado à vontade do homem, pois se assim fosse, se Deus tivesse que depender da vontade do homem para poder salvar o homem, né? Vou lhe dizer a primeira coisa aqui: ninguém ia ser salvo. Como foi aquele argumento que você falou, Célio? Que se for, que o Augusto Nicodemo falou, que você achou tremendo.
Reverendo Augusto Nicodemo disse o seguinte: se é você que vai conquistar sua salvação e se manter salvo, pode ter certeza que você vai perder ela. Vai ou não vai? Aliás, você já tinha perdido. Você pecou hoje. Hoje, sabe quantos pensamentos passam na tua mente hoje, até agora? Quer dizer, até meia-noite, né? Até antes você passa 40 mil pensamentos. E pode ter certeza que desses 40 mil pensamentos, meu irmão, uma boa parte dele é por quê? Aí então você vem me dizer que Deus tem que esperar o homem agir para poder agir depois, meu irmão, estou falando de Deus. O Deus soberano está sentado no trono. O Deus que não pede conselho, não precisa de conselho. Sim. Se Deus fosse escolher, meu irmão, pela vontade do homem, como é que ia se cumprir as profecias? Por exemplo, Judas Iscariote que traiu Jesus. Vamos ver lá. Se Deus esperou Judas pela bondade de não, Judas tem que trair para se cumprir a profecia. Vai Judas, trai ele Judas. Não, a profecia não se cumpre. Opa, ele traiu, que bom. Vai lá em João 17, verso 2. Vamos ver o que é que aconteceu de fato. João 17, 2. Irmão, isso aqui é o que Paulo disse, né? Vamos comer rapadura, vamos deixar de beber leite. Isso aqui é rapadura. Evangelho de João 17, 2. 17, verso 2. Eu acho que é isso mesmo. Aí Jesus disse o seguinte, ó. Meu Deus, não é isso não. É aquela passagem que Jesus diz, irmão. Ai, você vai lembrar aí. Eu notei errado. É o verso 12? Oh Jesus, obrigado, meu diácono rei. E eu, estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. E tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aí, Deus precisou esperar o Judas ter a boa vontade de trair Jesus para poder ele cumprir a profecia? Não. O texto está dizendo: ninguém se perdeu, Senhor. Só o filho da perdição. Filho, aquele que foi gerado para se perder, aquele que foi eleito, predestinado para se perder. Só ele se perdeu porque ele estava aqui no nosso meio para a profecia se cumprir. Amém? Então Deus não esperou pelo homem. Deus predestinou antes para as coisas acontecerem como ele queria. E o anticristo, que eu achei interessante a colocação do Gilmar. O Gilmar chegou para um cidadão e falou para ele: você crê na predestinação? Não, não creu não. Ele disse: como é que então que o anticristo ia se manifestar? Né? Quem que ia querer ser o anticristo? Ninguém. Se o anticristo se arrependesse, como é que a profecia ia se cumprir? Né? Mas a Bíblia fala de um anticristo, de um homem que está aí, que vai enganar, e a Bíblia já escreveu sobre isso. E por que a Bíblia escreveu sobre isso? Não é chutando na sorte para ver se acontece, é porque já está predestinado por Deus. Até o próprio Faraó. Vamos ver lá Romanos 9. Romanos 9, versículo 17. Irmão, para mim é muito claro, eu não estou vendo dificuldade para entender isso. E creio que para a igreja também. Romanos 9, 17. Aí quem quiser continuar crendo assim, eu não posso fazer nada, né? Já que é você que escolhe quem crê, então escolha, né? Nós não, nós fomos eleitos para crer na verdade pelo Espírito de Cristo. Romanos 9, 17. Olha lá o Faraó. Vamos ver se o Faraó teve a opção. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, endurece a quem quer. Amém. Então o que ele está dizendo? Na hora do Faraó foi levantado como a maior potência do Egito, naquela época que os hebreus estavam lá, mas Deus está revelando o que para nós aqui? Que foi Ele quem levantou o Faraó, para que de fato o Faraó se tornasse a maior potência do Egito. E para quê? Para que depois Deus fosse lá e endurecesse o coração de Faraó, para que Faraó guerreasse contra Deus,
e Deus vencesse Faraó como venceu com as 10 pragas, e todas as nações do mundo soubessem que não há um rei acima do Deus de Israel. Então Deus elegeu, predestinou Faraó para isso. Faraó era um instrumento, um eleito para que os propósitos de Deus se cumprissem. Ele não teve a opção, eu vou deixar eles ir, não vou, e Deus disse, olha, eu vou endurecer o coração do Faraó. Porque se Deus não endurecesse, meu irmão, o Faraó tinha deixado o povo embora cedo. Com a primeira chibatada, ele já tinha deixado o povo embora. Mas como Deus quem estava endurecendo, não, você não vai deixar o povo embora não. Eu quero que o povo vá, mas você não vai deixar não. Você vai teimar mais um pouco, é mostrar a minha grandeza. Então o Faraó foi predestinado para isso, irmão. Por quê? Porque Deus tinha propósitos, Deus tinha planos, havia profecias a se cumprir, e o nome do Senhor, Ele queria propagar seu nome sobre toda a terra. Então por isso Ele fez isso. E todos esses foram predestinados, ou seja, foram escolhidos por Deus, para que os propósitos de Deus fossem realizados, fossem cumpridos e não falhassem. Agora outra coisa, esse grupo diz, agora sobre a predestinação, a eleição, agora a predestinação. Esse grupo diz que a predestinação acontece, olha aí, quando alguém aceita Jesus, aí quando, aceita entre aspas, que ninguém aceita Jesus. Aí quando uma pessoa escolhe crer, só então Deus predestina essa pessoa a ser salva. Olha o que esse grupo diz. Para Deus predestinar uma pessoa, o fulano está predestinado para ser salvo. Então para Deus predestinar ele, primeiro ele precisa ouvir o Evangelho e aceitar Jesus, E não é assim. Eu gostaria que esse grupo, com certeza estão me ouvindo aí, definisse para nós, que está em Romanos 9, 29, e Efésios 1, do 3 ao 6, que diz que Deus predestina quem Ele vai salvar. Preste atenção no raciocínio, irmão. Eu quero que eles definam para nós o que significa predestinação, levando em conta, ou levando em consideração, o que o termo predestinação, vem do grego, que está a palavra grega aqui, prorizo, significa, porque na própria Bíblia arminiana, de teólogos arminianos, no próprio dicionário, eles traduzem a palavra predestinação para esse termo, prorizo, que significa o quê? Predeterminar, ou determinar antes, ou limitar antecipadamente, ou decidir, determinar de antemão. Ou seja, se o termo predestinação, palavra grega, ela significa isso, que é predestinar, é destinar com antecedência, predeterminar, limitar com antecipação, decidir ou determinar de antemão, ou seja, predestinar, ou seja, eu vou decidir e determinar algo de antemão, eu vou determinar como aquilo vai acontecer, como aquilo vai ser, assim estou predestinando, predestinando. Então, o que acontece? Que o texto significa dizer que é antes mesmo da pessoa ter nascido e feito o bem ou o mal, como está em Romanos 9, do 11 ao 13, que antes mesmo de ter nascido ou ter feito o bem ou o mal, Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, para que o propósito da eleição permanecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Então, para poder falar de predestinação, tem que levar em conta isso. Eu não posso dizer, não, Deus predestinou Auricélio para ser salvo, depois que Auricélio ouviu e creu. Que predestinação é essa? Predestinou depois? Então não é predestinou, é pós-destinou. Para que seja dito de uma forma coerente, conveniente, que algo foi predestinado, então isso tem que ser feito antes, não depois. Mas eles dizem que não, eles dizem que Deus predestina o homem depois como e crê. Está errado. Isso está completamente errado, absurdamente errado. Se é uma destinação com precedência, então tem que ser feito antes e não depois. Amém? Portanto, é totalmente inconveniente dizer que Deus predestina quem aceita Jesus, quando na verdade foi Deus quem nos aceitou e nos predestinou antes mesmo de termos nascido, para crermos nele e sermos salvos por sua graça, como está lá em Efésios 2:8. Vamos ver Efésios 2:8. Efésios, depois de Gálatas, Efésios 2:8.
Então você dizer que Deus predestinou depois que o cara creu, não faz sentido. Se foi destinado com precedência, então tem que ter sido antes, não depois. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí, irmãos, eu esqueci de ler o texto aqui, Efésios 1, 3-6. Bendito o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele elegeu quando, irmão? Depois que a gente creu? Não. Elegeu antes mesmo do mundo ser fundado, tá? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, sendo segundo o beneplácito da sua vontade, e não pela escolha do homem, mas pelo beneplácito da própria vontade de Deus. E a predestinação, a eleição, ele está dizendo que foi feita antes mesmo da fundação do mundo. Amém, pessoal? Então, meu irmão, é muito, mas muito mesmo, amados, inconveniente, sabe? É muito contraditório. Eu até converso com a Auricélia às vezes. Auricélia, olha, eu gosto muito de ouvir a pregação desse grupo. São pessoas que pregam com responsabilidade. Eu vejo responsabilidade, eu vejo temor na pregação deles. Mas quando chega, meu irmão, nessa questão da predestinação, eles se perdem totalmente. Parece até que estão ali para defender a placa da igreja deles, e isso está errado. Eu não posso distorcer uma doutrina tão séria como a doutrina da salvação, simplesmente por causa da minha denominação, né? Hoje existe um fenômeno, a própria Assembleia de Deus, ela é uma igreja arminiana, né? Acredita que perde salvação, que é o homem que escolhe, enfim. Mas hoje, segundo os próprios assembleianos, teólogos assembleianos, eles dizem que existe um fenômeno dentro da Assembleia de Deus hoje, que são assembleianos predestinacionistas, que creem na predestinação. Hoje está cheio de assembleiano crendo da forma correta na predestinação, não calvinista, né? Predestinacionista, né? Então há assembleianos predestinacionistas. Isso é bom, isso é muito bom. É um sinal o quê? Que os irmãos estão ali, estão abrindo a mente para o evangelho, né? Não estão ali bitolados naquela mensagem que está sendo apresentada, estão raciocinando, estão tendo uma visão ampla. É como uma professora gosta de dizer, irmãos, não leia só CPAD. Se você ler só CPAD, você vai ficar. A CPAD é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, né? Que publica. Se você ler só CPAD, você vai ficar com a visão assim, ó. Então você tem que ler de tudo. Lê CPAD, lê presbiteriana, lê batista, lê congregacional, lê pentecostal. Aí você vai abrir a mente. Aí você vai ver o que é que está certo, o que é que está errado, enfim. Aí vai ser assim. Porque senão nós vamos ser apenas o quê? Pessoas bitoladas andando dentro de um caminho que traçaram para nós, e a gente sem mesmo se preocupar se isso está correto ou não. Então, queridos, como a gente viu aí, tá? As perguntas, né? As perguntas, bem, procurei ser claro, objetivos, fazer essas perguntas, né? E vamos ver se vem alguma resposta conveniente, porque as respostas eu já conheço, inclusive dos teólogos e doutores de lá, né? E nenhuma foi conveniente, a não ser que os leigos possam dar alguma resposta conveniente, porque a dos doutores e teólogos não estão conversando. Então, preste bem atenção. Nós não temos a opção de escolher se vamos crer ou não. A gente já estudou isso aqui. Deus é quem elege aquele que Ele vai salvar. E chega um tempo, né, depois dessa pessoa ter nascido, vivido já, às vezes desmantelado no mundão. Aí chega o tempo, como diz Paulo, Deus revelar o seu filho a mim, né? Porque Paulo revelou. Por que Jesus revelou-se a Paulo só depois, né? Ele tinha morrido. Porque era o tempo de Deus, era o tempo, era o momento. Então ele tem um tempo para cada um dos eleitos, para ele se manifestar. Aí chega um tempo que ele vai e se revela para aquele eleito. Não porque o eleito creu, o eleito estava na incredulidade, mas ele se revela. Ele abre o espírito dele para ele crer. Ele fica impactado com tudo aquilo, e Deus vai dar o dom da fé a ele. Pronto. Ali sela com o Espírito Santo e ele passa. Aí, meu irmão, então nós não temos a opção, né, de escolher se nós vamos crer ou não. Isso é uma ação de Deus. A questão das perguntas, né? Existe um grupo por aí que diz
que existe uma graça preveniente, que quando alguém está pregando o evangelho, existe a atuação de uma graça chamada graça preveniente. E no entendimento deles, olha aí para você entender, tá? É um grupo que se denomina arminianos, né? Só que eu não quero colocar isso, né? Mas eles dizem que existe uma graça preveniente, que todo ser humano, no momento que está ouvindo o evangelho, a mensagem do evangelho, ele é alcançado por essa graça. Aquele cachaceiro que você pregou para ele, aquela prostituta, aquele traficante, aquele viciado, aquele drogado, aquele bandido, que continua, né? Aquele mentiroso, adúltero, que continua naquela vida lá. Ele diz que quando você pregou para ele, você já evangelizou para pessoas assim, eu tenho certeza disso. Que quando você evangelizou para essas pessoas, a graça preveniente entrou em ação, e através dessa graça preveniente entrar em ação, Deus revelou para aquela pessoa as verdades do evangelho. Eles dizem isso. Só para mim isso aqui já não faz sentido, né? Já pensou, você pregou para aquele camarada e disse que a graça preveniente se revelou para ele? Agora, a pergunta que eu faço é o quê? Então eles estão querendo dizer que por conta dessa graça preveniente, todas as pessoas compreendem a mensagem do evangelho? Essa é a minha pergunta para eles. Eu estou trabalhando em cima de pergunta hoje. Está entendendo aí, amém, pessoal? Essa é a pergunta que eu faço para eles. Depois eu quero passar para cada um de vocês, tá? Uma cópia disso aqui para vocês ficarem armados, tá? Isso aqui é fuzil. Fuzil AR-15, aquelas balas que derrubam avião, tudo aqui é coisa pesada, tá? E vocês têm que ter isso aqui guardado com vocês. Então a pergunta que nós fazemos para eles: então vocês estão querendo dizer para nós que por conta dessa graça preveniente, todas as pessoas que ouvem o evangelho entendem a mensagem do evangelho? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: se eles entendem, né? Por que então todos eles não creem no evangelho? Já que estão sendo alcançados por essa graça preveniente e compreendendo a mensagem, então por que eles não creem? Essa é a pergunta, tá? Faz algum sentido, irmão? Hã? Não faz sentido. Poxa, você está dizendo, todo mundo que ouve o evangelho está entendendo o evangelho, então por que ele não crê? Por que um padre passa 6 anos no seminário estudando e vê Bíblia, hã? E o Espírito de Deus, segundo essa doutrina que pregam aí, né, está se revelando para ele a verdade, e ele não quer? Tem alguma coisa errada disso aí. Não faz sentido isso, esse pensamento, esse raciocínio. Porque, irmão, não tem a menor dúvida que qualquer ser humano nessa terra que ouvir o evangelho de Cristo e compreender pelo Espírito, meu irmão, não tem como ele recusar. Não tem como. Ele pode compreender pela mente humana alguma coisa, mas não pela revelação do Espírito, como eles estão dizendo, que a graça preveniente está revelando para eles. Depois, né, eles dizem que cabe ao homem escolher crer ou não. Aí o homem ouviu o evangelho, aí agora você escolhe, você quer crer ou você não quer crer? Agora a pergunta, preste atenção na pergunta. Quer dizer, a pergunta é o seguinte: e você, pergunto para eles, por que você creu? Aí você vai dizer, creu porque eu quis. Aí eu pergunto, e o outro, por que não creu? Aí você vai dizer, não creu porque não quis. Eles vão dizer. Aí vem a outra pergunta: então você está me dizendo que os católicos, por exemplo, ou qualquer outra religião, ouviram o evangelho, compreenderam, mesmo assim escolheram não crer e continuar na idolatria e nas heresias? É forte ou não é, irmão? O cara está dizendo que todo mundo entende. Aí o cara entendeu, ele escolhe crer ou não crer. Não, eu quero crer. Não, eu não quero crer. Quer dizer, você pregou para um católico, ensinou para ele que idolatria é pecado, Salmo 115, Deuteronômio capítulo 7, verso 25 e 23, Êxodo 20, Gálatas 5, e foi desmiuçando lá, né? 1 Coríntios 5, mostrando que a condenação, que os idólatras vão para o inferno, não tem salvação para os idólatras, quem pratica a idolatria está servindo o diabo, está adorando os demônios. Aí você pregou isso para um católico, no entendimento desse pessoal, ele entendeu, só que ele não quis crer. Irmão, isso não faz o menor sentido, amém, pessoal?
Para mim aqui cabe muito bem aquilo que Jesus disse em Mateus 11:25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas ao sábio instruído e revelaste aos pequeninos. Para mim cabe isso. Não esse pensamento, não, o cara quis crer ou não quis crer. Isso não faz lógica, irmão. Isso não tem lógica. Seja sincero. Mas vamos lá, não deixa eu perder as perguntas não, que é para não sair do fio da meada. Outra pergunta. Você está me dizendo que todos os homens, ao ouvir o Evangelho, compreendem a mensagem perfeitamente, sabem que os desobedientes e os pecadores vão para o inferno, e mesmo assim eles escolhem ser condenados? É isso que eles estão dizendo. Você foi lá, pregou para um beberrão, um cachaceiro, um drogado, um viciado, disse para ele: olha, você vai para o inferno nessa vida, você vai ser condenado. Aí você está me dizendo que o cara entendeu que ia para o inferno, compreendeu perfeitamente e preferiu ir. Não faz sentido isso, irmão. Qualquer ser humano, se tivesse a mínima noção que realmente ele ia para o inferno, ele jamais iria continuar no caminho que ele estava. Jamais. Isso cabe aqui muito bem o que está em Romanos 9, 21 e 24. Vamos lá ver? Romanos 9, do 21 ao 24, onde ele fala aqui, Romanos 9, do 21 ao 24: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes, com antecedência preparou, os quais somos nós. Então cabe melhor o que o versículo está dizendo, que Deus é quem destinou quem vai para o inferno, e é quem destinou quem vai ser salvo. Cabe melhor do que ficar pensando nesse negócio e dizer que o cara ouviu que vai para o inferno, mesmo assim quer ir. Não faz sentido. Outra pergunta, por favor, já que vocês estão pensando dessa maneira, que o homem é quem escolhe, e mesmo assim estão entendendo a mensagem, estão escolhendo não crer, isso não tem lógica bíblica nenhuma. Os irmãos estão entendendo a mensagem, pessoal? Você acha, seja sincero, você acha que alguém que ouviu a mensagem do Evangelho e compreendeu ela pelo Espírito de Cristo, entendeu perfeitamente, sabe que está indo para o inferno, você acha que ele vai continuar indo para o inferno? Ele vai escolher isso? É lógico que ele não vai. É óbvio que ele não vai. E a pergunta: me explique por gentileza, no seu ponto de vista, o que é que significa a palavra incredulidade? Termo este que a Bíblia tanto menciona. Hebreus 13, 8 e 9, desse grupo, que se diz arminiano, eles também não podem mais dizer, eu não acho conveniente eles dizer por aí, mesmo continuar crendo como eles creem, mas não é conveniente eles dizer que a pessoa perde a salvação, porque se eles dizem isso, eles estão dizendo que Deus é um Deus atrapalhado, é um Deus atrapalhado, porque se Deus elegeu pela presciência, sabia que o cara ia ser salvo, aí agora o cara anda e vai perder a salvação. Que Deus é esse? Que não conhece o amanhã? E Deus conhece muito bem todas as coisas, tudo. E Deus não apenas conhece quem vai ser salvo, como Ele quem predestinou os que vão ser salvos. Queridos, e essas perguntas aí que eu queria fazer, eu quero entrar aqui numa conclusão, depois um pequeno apelo. E a conclusão, como nós vimos nessa mensagem, é que nós devemos reconhecer que não poderemos jamais, irmãos, conhecer os mistérios de Deus. Jamais. O cara fica atordoado, fica, meu Deus do céu, como é que pode isso, eleição, predestinação? Meu Deus, isso é uma loucura. Meu irmão, vai ficar doido, vai pirar, mas tem coisa, não entende, não compreende. Então tem coisa que Deus, os mistérios do homem não entende. Só para você ter coisa, nesse tema predestinação e eleição, por mais que os teólogos arminianos sejam afiados, tem muita coisa que eles desandam e não sabem responder. E os teólogos calvinistas, que crê na predestinação,
Por mais que eles creiam, né, e é a visão correta, até da predestinação, mas tem coisa da Bíblia que eles também não sabem responder. Não sabe. Mas quando nós olhamos para a ação de Deus desde Israel até hoje, e as profecias ainda para o futuro, apocalíptica, e vemos textos como esse que nós vimos aqui, fica muito claro para nós, irmão, que Deus tem um povo escolhido que Ele vai salvar. E a Bíblia chega até a dizer que há um número, né, desse povo. Quando abre o 5º selo, se eu não me engano, Apocalipse, ele disse: olha, vistem essas vestes brancas e aguardem mais um pouco até se complete o número dos que têm que ser mortos como vocês morreram. Deus trabalha, irmão, com tudo organizado. A coisa não está aí desmantelada, solta, perdida. Não, Deus está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Então, nós não vamos jamais, irmão, conseguir alcançar a grandeza dos mistérios de Deus. Mas infelizmente o nosso orgulho nos leva a especular e a fazer argumentações precipitadas, e muitas vezes com um propósito medíocre de defender a placa ou a bandeira denominacional. Portanto, eu quero deixar aqui para todos nós, predestinacionistas, e para os que não são, como eu disse, nós não somos calvinistas, né? Calvino foi um grande teólogo, um homem de Deus, né? Mas o mais correto realmente é predestinacionista mesmo. Depois vai lá ver se... Mas quero deixar um alerta para todos, calvinistas, arminianos, predestinacionistas, não predestinacionistas, um alerta que está escrito em Isaías 40, verso 28. Ele diz assim: não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento? Essa palavra inescrutável, vou já explicar para você. Nós lemos essa passagem só para ver essa palavra, que Deus é inescrutável no entendimento dele, ou seja, o entendimento de Deus é inescrutável. Romanos 11, 30 ao 33, vai lá. Eu vou já explicar o que é inescrutável. Romanos 11, 33 ao 36. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento, da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, né? O juízo de quem? Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Amém. Ele diz já aqui, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e glória pois a ele eternamente, e amém. Essas duas passagens nós lemos, Isaías 40, verso 28, Romanos 11, 33 ao 36, fala que os mistérios de Deus, a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, a mente de Deus é inescrutável. O que significa a palavra inescrutável? Que é impossível de ser escrutado, ou seja, é impossível de ser investigado, de ser compreendido, é impenetrável, é incompreensível, é insondável. Então ele está dizendo aqui, irmão, é impossível de se compreender os mistérios de Deus. É impossível de se compreender a mente de um Deus que diz que quer que todos os homens se salvem e ao mesmo tempo predestina uns para ser salvos e outros para ser condenados. É impossível compreender a mente desse Deus. Pastor, Deus está se contradizendo? Não, nós que não conseguimos compreender Ele. Nós que não conseguimos compreender. Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, Ele não muda. A aliança mudou, a confusão está aí, mudou a antiga aliança para a nova aliança. Deus não mudou nunca. A atuação de Deus no Senado da humanidade mudou conforme a aliança, mas a Deus na sua natureza e seus princípios, seus propósitos, sim, Deus não mudou. Agora, então entende, irmão, são inescrutáveis. É inescrutável sem entendimento, ou seja, é impossível de ser investigado, é impossível de ser compreendido, é impenetrável, é insondável, não tem como nós entrarmos lá e compreender. É isso. Deuteronômio 29, 29, ele diz, né, que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as ocultas pertencem ao Senhor. Então não tem, se Deus, irmão, está aí essa confusão, arminiano, calvinista, e aquela coisa toda, meu irmão, quando a Bíblia mostra uma verdade,
Mas os homens não querem aceitar, não querem compreender. Não, eu não aceito, eu não concordo. Como é que um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus benigno vai jogar alguém para o inferno? Aí vem outro e diz, não, mas eu não creio no inferno. Eu creio que quando a pessoa morre, ela vai ser destruída, ela vai se acabar, ela não vai ficar sofrendo porque Deus é misericordioso. Aí o homem não entende e fica criando teologias. Uns dizem que não consegue entender ou crer como é que Deus predestina alguém para ir para o inferno. Outro diz que não consegue compreender que não existe inferno. Tem um monte de gente dizendo isso aí. Não existe inferno, porque Deus é bom, não pode existir inferno. O mundo vai se acabar. E existe inferno sim. E a Bíblia fala dele muitas vezes. E Deus vai jogar um monte de gente lá. E quem esse povo de Deus vai jogar lá? Os que ele predestinou para ir para lá. É isso. Mas os que Deus predestinou para salvar vai ser salvo. Pastor, e não houve acepção de pessoas? Não houve, amado. Não houve. Por quê? Porque quando Deus olhou para a humanidade, na eternidade, antes de nós nascer, Ele viu que todo mundo era pecador. E dentre esses todo mundo pecador, Ele quis escolher alguns e pronto. Já acabou. É isso. Não sei, pastor, não consigo compreender. É inescrutável, é insondável, é incompreensível os mistérios de Deus. Como é que um Deus que amou criou o inferno para o diabo e os seus anjos e para todo aquele que não está com o nome escrito no livro da vida? E sendo que esse nome do livro da vida foi o próprio Deus que escreveu e escreveu antes da fundação do mundo. Tem coisas, irmão, que a mente humana não pode ir. Então, amados, acho que o melhor conselho daria essa noite é o apelo que eu quero dar a todos nós, teólogos, não teólogos, que o que eu vejo é que está faltando humildade para reconhecer a soberania de Deus. Eu tomo aqui para nós, por exemplo, uns conselhos bíblicos que está em Eclesiastes 5:2, diz assim, ó: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Acho que a gente tem falado muito, e falta humildade para reconhecer a soberania de Deus. Outro conselho que eu daria está em Abacuque 2:20, ele diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E um terceiro e último conselho está em Tiago capítulo 3, verso 1: meus irmãos, muito de vós não se façam mestre, sabendo que recebereis mais duro juízo. Então, meu irmão, vamos andar com humildade. Vamos andar com humildade. Amados, como eu disse para os irmãos, essa mensagem ela não está completa, ela está incompleta. Teria muitas outras perguntas interessantíssimas a se fazer, tá? Que eu ainda vou continuar trabalhando nisso aqui, porque isso aqui, meu irmão, tem que virar uma apostila para os irmãos, Auricélio. Os irmãos vão se deparar com gente aí, desse grupo, que vai querer afrontar os irmãos. Aí o irmão mostra que, pois me responda isso aqui, meu camarada. Isso aqui também me responda também. Aí já está todas as perguntinhas prontas para você. Aí vocês vão ver eles respondendo, né? Como eles não conseguem responder de uma forma coerente e bíblica, tá? Então, meus amados, nós não estamos aqui para criar uma guerra. Estamos aqui para defender uma verdade. Não estamos aqui para defender a placa missão de fé. Esse ministério não anda por placa, não anda por entendimento humano. Nós procuramos e mandar pelo que realmente a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, e nós queremos continuar dessa maneira até Cristo voltar.